Som. Louvado seja Deus. Boa noite a vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana Jovem, Reencontro, o Resgate. E é um privilégio para mim estar com vocês nesta noite. Ontem foi pela manhã e a partir de hoje será às noites, às 19 horas, até o dia de sexta. E vamos encerrar no sábado pela manhã. Eu só fico triste porque eu só estive aqui ontem e só vou estar amanhã. Só vou estar hoje. Os outros dias não estarei presente. Mas hoje Deus será louvado mesmo assim. Eu quero agradecer a presença de pelo menos 4 pessoas que estão conosco hoje aqui. Agradeço a presença de todos, isso é bem verdade. Mas nós temos a Irani, que esteve aqui conosco ontem, louvado seja o nome de Deus. A Zane também, ganhou até um brinde, sim? Que bênção. Temos o Odair, cadê você? Louvado seja Deus, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Tá bom? Não é a primeira vez não, né? Tá bom. E temos a Jandra, é isso mesmo o nome? Iandra, é isso? Acertei ou não? Pronto, cadê você? Levanta a mão. Ah, tá aqui. Estou olhando para um lado. Não estou lembrado, não, pessoal. Me lembra aí, por favor. De Lívia, né? Seja muito bem-vinda. A minha amiga. Louvado seja Deus. Amigos, o tema de hoje é sobre sobreviventes, tá bom? Esse é o tema. E nós vamos abordar sobre a parábola do semeador. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos fechar os olhos e falarmos com Deus, tá bom? Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti porque estamos na Tua casa. Viemos em busca de resposta. Viemos para alimentar nossa vida espiritual em Ti. Pedimos a Ti que o Senhor envie o bom e santo Espírito sobre nós e que Ele nos guie a toda a verdade. Ajuda-nos, Senhor, todo entendimento. Derrama sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Tá bom? Marcos, capítulo 4. Já encontrou todos? Sim? Todos encontraram? Tudo certinho? E André? Bem, expert. Marcos capítulo 4, eu vou ler o verso 1. Olha para a tua Bíblia. O verso 1 diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo está à beira-mar na praia. É interessante que o capítulo 4 começa que Jesus voltou à beira-mar. Ele tinha saído de lá e ele voltou. E ele voltou com um objetivo. Que objetivo era esse? Ensinar. Jesus se interessa que nós venhamos a aprender sobre Ele. Ele tem muito a ensinar para cada um de nós. Ele deseja nos ensinar como devemos constituir uma família. Ele deseja nos ensinar como devemos estudar, trabalhar, tratar as pessoas, falar de Deus, pregar sobre a sua palavra, o que pensar, o que assistir, o que comer, o que vestir. Jesus, ele é mestre. Ele era chamado de Raboni. Os outros mestres eram chamados de Rabi. Mas uma vez ele foi chamado de Raboni, mestre dos mestres.
porque ele sabia muito. Aos 12 anos, quando Jesus foi para o templo com os pais, de forma relapsas, esqueceu o seu filho, pensando que estava com os parentes. Isso está no livro de Lucas. E por 3 a 4 dias, os pais não souberam onde Jesus estava. Quando encontrou, Jesus estava onde? No meio dos doutores, no templo, ensinando os doutores da lei. Vamos imaginar, irmãos, nos nossos dias, quanto tempo leva para você se tornar um doutor? Nós passamos quantos anos no ensino fundamental? Até o 9º ano, que é a antiga 8ª série. Mais ou menos, deixa eu contar aqui, mais de 8, eu acho, porque hoje começa do G4, G5, primeiro ano, né? Dá mais 10 anos. Ensino médio mais 3, 13 anos. Depois você faz uma graduação, mais 4, dá 17. Se você for fazer um mestrado, mais 2 anos e meio, 3 anos, chega a quanto? 20. E para fazer um doutorado, leva uns 4 anos, né? 24 anos estudando. Jesus com 12, ele ensinava os doutores da lei. Você já pensou nisso? O quão inteligente Jesus era, o quão sábio ele era, e o quanto ele tem para nos ensinar. E o verso diz que numerosa multidão vinha até ele. Não é isso que diz o verso 1? Porque estavam com sede e fome do conhecimento de Jesus. Se você deseja sabedoria, Tiago diz: peça a Deus, que Ele vai te dar de forma generosa. Você quer inteligência? Peça a Deus. Você quer discernimento? Peça a Deus. Você quer conhecimento da sua palavra? Estude a palavra de Deus. Vá aos ensinos, vá aos evangelhos, e Deus vai te dar de forma graciosa. Alguns se queixam: eu não conheço muito bem a Bíblia, eu não sei muito sobre Jesus. Mas veja, se você quer aprender algo, você precisa se dedicar sobre esse algo. Se você quer aprender sobre a Bíblia, nós precisamos dedicar tempo e esforço para a leitura e estudo da Bíblia. E quando Jesus estava discutindo com os fariseus, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você lembra qual foi o termo que eu acabei de usar, citando esse verso de João 5,39? Alguém lembra aqui o termo que eu acabei de usar? Examinais. É do verbo examinar, que se origem do exame. E quando fazemos algum exame na nossa saúde, é um resultado detalhado de algum aspecto da nossa vida, da nossa saúde, não é isso? E só um médico precisa te dar o diagnóstico daquilo. Então Deus pede, assim como é preciso ter um diagnóstico detalhado de algum aspecto da nossa saúde, Deus pede para nós nos aprofundarmos na sua palavra. Assim você será inteligente na palavra de Deus. Assim todos nós seremos expert na palavra de Deus. E ali então, à beira-mar, tinha numerosa multidão para ouvir Jesus. Só que o verso diz que Jesus fez algo. Ele foi para a beira-mar, subiu no barco, e o que é que ele fez depois? O que é que diz o verso 1? Sim, você acabou de falar, é exatamente isso. Assentou-se. Olha que interessante. Lá no templo de Jesus, as coisas sérias, importantes e que chegava a ser de vida ou morte, não poderia ser dito em pé, porque as pessoas falando em pé, isso apresentava pressa. As pessoas queriam sair logo da presença de alguém, do grupo das pessoas. Mas se você quer falar algo importante, senta aqui. Jesus fez o quê?
assentou-se, porque o que ele tinha para falar era muito importante. Então a pergunta a ser feita é a seguinte: o que Jesus falou ao assentar-se para ser algo importante? Vamos então saber o que Jesus falou? Olha para o verso 4. O verso 4 diz assim, vamos começar a partir do verso 13, melhor dizendo. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Verso 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Verso 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se aprofunda a terra, não se aprofundou na terra. Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E verso 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. De qual parábola eu estou lendo aqui? A parábola do semeador. Jesus gostava de contar parábolas. As parábolas eram histórias, ilustrações, às vezes da realidade, ou de alguns aspectos do que eles viviam, para apresentar alguma lição. Então lembre-se, toda a parábola que Jesus contava tinha uma lição importante de vida ou morte para as pessoas que estavam ouvindo. Então precisamos entender, porque o verso 9 diz o que nós acabamos de ler: quem tem ouvido, ouça. Então não é só ouvir, é ouvir e entender. Amém. Porque os que estavam ouvindo aqui, se nós lermos, eles ouviram e não entenderam o que Jesus estava querendo ensinar nessa parábola. Muitos do que ouvem essa parábola não entendem, porque a pergunta a ser feita é a seguinte: o que Jesus quis dizer com esta parábola? Quem é o semeador? O que significa a semente? O que é esse tipo de solo? O que são os espinhos? O que são essas rochas? Quem são essas aves? Você já perguntou sobre isso? Porque o Jesus ensinando isso, e se a parábola tem uma lição, tem que ter um significado, e os discípulos também não entenderam. E em particular, os discípulos chamaram Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos, porque nós não entendemos. Então Jesus carinhosamente começou a ensinar aos seus discípulos. E está aqui o foco da mensagem dessa noite. Acompanha comigo o verso 14. O verso 14 diz assim: olha para a tua Bíblia. O semeador semeia a palavra. Que palavra é essa? A Bíblia. O semeador semeia a palavra. Então o que significa a semente? É a palavra de Deus. Deu para entender aí? Todo aquele que prega semeia a semente no coração das pessoas. Continuando o verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e atira para semear, para semeada neles. Irmãos, é o seguinte, eu vou reduzir para vocês. O pregador, que é o semeador, saiu para pregar a palavra, lançar a semente, que é o próprio Jesus. Ele está falando dele mesmo. Ele prega a palavra. E o solo, o que significa? O coração das pessoas, nosso coração. Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nosso coração é o solo.
E a pergunta a ser feita a cada um de nós é o seguinte: que tipo de solo é o meu coração? E nós vamos ver aqui 4 tipos de solos. E nós temos que responder isso para mim mesmo, para você mesmo. Qual é o meu tipo de solo? E no verso 15, Jesus já está dando significado. A semente que caiu nesse coração, nesse solo, ele não se aprofundou. A semente não entrou no solo. O que aconteceu com essa semente? As aves dos céus veio nessa semente e a comeram. O que significa isso? O que significa isso? São pessoas que ouvem a palavra de Deus e não guardam no coração. Satanás percebe que essa pessoa menospreza a palavra do Senhor. Ouve a verdade, sabe que Jesus é o Senhor, mas não guarda. No livro de Salmo diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é preciso eu ouvir, meditar, refletir e praticar. Assim você vai estar guardando a palavra no seu coração. Mas quando nós ouvimos e negligenciamos, não damos bola, não damos crédito, vem Satanás e arrebata essa palavra que ficou na nossa mente. Ele coloca outros assuntos, ele coloca outras coisas que desviam a nossa mente, a nossa atenção da palavra. Essas aves significa o próprio Satanás, que percebe as pessoas que negligenciam a palavra de Deus, não dá crédito, não dá atenção, não dá importância, ouve, mas não guarda no coração. Será que aqui tem pessoas com esse tipo de solo? Eu não posso responder por você. Eu posso responder por mim mesmo, e você responde por você mesmo. Vamos então ao segundo significado, o segundo tipo de solo. Continuando o verso 16, diz assim: o semeador semeia. No verso 16: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Verso 17: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Novamente o semeador, que é o pregador, Jesus, prega a palavra que é a semente. E esse tipo de solo, qual é o tipo de solo aí? Solo rochoso. E é interessante, diferente da primeira semente que caiu na beira do caminho, essa semente ela germinou, ela entrou no coração, ela entrou no solo, só que ela não se aprofundou, as raízes não se aprofundaram. Por que não se aprofundaram? Porque era rochoso, não tinha profundidade. Diz que essa pessoa que recebeu a palavra, recebeu com alegria, com satisfação, entendia a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Ele é o caminho, Jesus é demais, esta é a igreja. No entanto, Jesus diz que estas pedras que estão nesse solo são as angústias que aparecem, são as perseguições, e possivelmente alguns estão passando aqui por causa da palavra de Deus. Tem perseguição, tem aflição, as pessoas te criticam, você está passando mal um bocado em sua casa. E será que essas perseguições, essas angústias vai sufocar a palavra que você está ouvindo? Se você abandonar, você deixou as pedras, que são os problemas dessa vida, sufocar a palavra de Deus, e essa semente, que é a palavra, vai morrer. É o segundo tipo de solo. Recebe uma alegria, mas não se aprofunda, porque os problemas sufocaram. Será que existem pessoas assim? É claro que sim. A Bíblia diz que todo aquele que deseja viver piedosamente no Senhor sofrerá perseguição.
porque o mundo é contra a palavra de Deus. E se nós estamos na palavra de Deus, o mundo será contra nós. Mas saiba, quem está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa rocha. Isaías diz: agindo Deus, quem o impedirá? Esse é o segundo solo rochoso. Vamos ao terceiro? Continuando então o verso 18. Diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Verso 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O terceiro então tipo de solo, que é o coração que pode ser o coração de cada um de nós, são as pessoas que recebem a palavra. A semente então entra e o solo é bom, não caiu na beira do caminho. Não foi o mesmo solo rochoso entre as pedras, mas o solo era bom, no entanto era espinhoso. E a planta estava crescendo, só que ela não tinha espaço para se desenvolver. Por que não tinha espaço? Por conta dos espinhos. O que significa esses espinhos? A fascinação do mundo, as riquezas, as ambições que o mundo nos atrai, a facilidade, a corrupção, a falcatrua, o pegar o atalho, o caminho mais fácil, sufocam a palavra. Você sabe o que é o certo, mas as coisas te chamam para o outro lado. Deus diz: seja puro, e o mundo te chama para ser impuro. Não assista certas coisas, mas o mundo te atrai, nas redes sociais, filmes. Cuidado com o emprego, certas amizades, mas essas pessoas te atraem de tal forma que está sufocando a palavra. Você sabe o que é certo, tem a plena consciência, mas vai sufocando. É o solo que a palavra caiu entre os espinhos. É quando Jesus prega, quando o evangelista prega, quando qualquer pregador prega. Infelizmente há pessoas que têm um solo todo espinhoso, porque sufocam a palavra. Mas a parábola não termina aqui. Jesus então termina contando o último tipo de solo. Que solo era esse? Vamos ler então, verso 20. Diz assim: os que caíram foram semeados em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 30 e a 100 por um. Boa terra. Porque era boa terra? Porque era um solo preparado para receber a palavra de Deus. E sabe como preparamos o nosso solo para ser uma boa terra? É quando você sai de casa dizendo assim: Senhor, eu só dependo só de Ti. Não existe outro caminho. Tudo que o Senhor disser, eu vou fazer. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Toma a minha vida em Tuas mãos, Pai. Jesus então fala contigo, lança a palavra e ela vai frutificar. Sabe como? Vai produzir os frutos do Espírito Santo. Se você não tem domínio próprio, Ele vai te dar domínio próprio. Se você não tem paciência, Ele vai te dar paciência, vai te dar mansidão, Ele vai te tornar uma pessoa fiel, Ele vai trazer de volta a alegria de viver, porque muitas pessoas perdem a alegria de viver por conta da depressão, das angústias, dos problemas que sufocam a gente. Mas a chama do Espírito Santo nos traz a alegria de viver novamente.
em família, entre os irmãos, no trabalho, nos estudos. A alegria retorna porque encontrou a boa terra, porque você permitiu isso. E isso é obra, é ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém. Então todos nós precisamos preparar a boa terra para receber a semente que é a palavra de Deus. E Paulo vai dizer em Hebreus 4,12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de separar a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando a gente lê a palavra de Deus, estuda, compreende e coloca em prática, e você entende, é o Espírito Santo agindo em sua vida. Jesus diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a pergunta a ser feita que eu fiz no início é a seguinte: que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo? Irmãos, o processo do cultivo de qualquer planta, literalmente falando, leva tempo. Leva tempo. Então a palavra hoje está sendo pregada, a semente está sendo lançada. Cabe cada um de nós preparar o nosso coração para que essa semente entre, morra, germine, frutifique e dê bastante frutos. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Mas principalmente para minha amiga Iana, para você. Deus quer te trazer alegria novamente. Amém. Verdade. Ele quer morar no seu coração, trazer de volta tudo aquilo que você perdeu, e te transformar uma nova mulher. Amém. Para a nossa amiga Irani, a Zane, que bom que vocês dois estão aqui. Estavam ontem. Deus sabe do desejo de vocês. Quando a luta está grande, e Deus vai estar com vocês. Ele promete. E não podemos esquecer do nosso amigo Odaí. Que bênção a sua vida está aqui. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Continue confiando nele, porque ele nunca abandona nenhum dos teus filhos e nem dos teus servos. Amém. No momento dele, as coisas vão acontecer. Glória a Deus. A música que irá cantar nesse momento é Entrego a Ti. Essa deve ser a nossa atitude. Deus não vai forçar nada a ninguém. Ele nos deu livre arbítrio. Ele faz o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se atendermos o pedido de Jesus, o milagre da mudança vai acontecer. Glória a Deus. Se é o teu desejo, peça a Deus, aí mesmo que você está, fale com o Senhor: Senhor, muda o meu coração, toma a minha vida em tuas mãos, toma o meu coração que é impuro, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Toma a minha vida em tuas mãos, entrego a Ti. É a música que nós vamos ouvir nesse momento. Ao ouvir, medite, fale com Deus e saia daqui uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém.
sei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, um mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz dando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Tudo que sou, como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Deus seja louvado. Vamos fechar nossos olhos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti porque o Senhor atende as nossas orações, as nossas súplicas. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que passa dentro de cada um de nós aqui, Pai. Alguns talvez na angústia, na aflição, outros, no entanto, quando estão duvidosos, ou no vale da decisão, ou convictos já de entregar a vida em Tuas mãos. O Senhor conhece, Pai. Independente da causa, peço a Ti que o Senhor ajude a cada jovem, a cada pai, mãe, a cada mulher, a cada homem, a cada pessoa, Deus, que está em uma situação delicada, duvidosa, ou para tomar uma decisão, que o Senhor conceda a ela o caminho da verdade, o caminho da vida. E o caminho da verdade e a vida é Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Ti, Pai, que o nosso coração seja no solo da boa terra, que ela encontre lugar e que ela frutifique, e possamos usufruir de todos os frutos do Espírito Santo em nossa vida.
Nesse momento, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá a tua calma, nos dá a tua proteção e uma boa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.